A Marvel voltou pro estúdio para mexer em Vingadores Doomsday, só que não é uma regravação qualquer. Pelo que tá sendo divulgado, eles estão trabalhando justamente na cena pós-crédito do filme. E isso chama muito a nossa atenção, porque Doomsday já teve boa parte das suas filmagens concluídas. Então, se a Marvel decidiu voltar agora e mexer justamente na cena que vai fechar o filme e preparar todo o caminho para Guerras Secretas, é porque, aparentemente, alguma coisa mudou. Só que, essas regravações, elas não apareceram sozinhas não. Novos roteiristas entraram nessa fase do projeto, um ator extremamente importante do MCU participou dessas gravações, e quando a gente junta isso com outros rumores que estavam circulando sobre o final de Doomsday, começa a surgir uma possibilidade bem interessante do que essa cena pode revelar. E talvez ela mude completamente a maneira que vai terminar esse filme. Então vamos juntar todas essas peças e entender o que a Marvel tá preparando pra gente. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Vamos organizar primeiro toda essa história, porque pelo visto sim, as regravações de Vingadores Doomsday realmente estão acontecendo. E paralelamente a isso, Chris McKenna e Eric Summer, a dupla de roteiristas que a gente conhece principalmente pelos filmes do Aranhaverso, entraram para ajudar nessa fase do projeto. Ou seja, mesmo com boa parte do filme já gravada, ainda tem gente trabalhando em mudanças no roteiro e em cenas que podem ter sido ajustadas nessa reta final. Só que aí a gente vê que começa a entrar mais informações bem importantes também. Segundo o insider James Mark, através do Patreon dele, Tom Hiddleston participou dessas regravações. E aí a gente vê então que o Loki acaba entrando diretamente nessa conversa. Afinal, já havia circulado há algum tempo um rumor de que o Doutor Destino aparentemente mataria o Loki durante o filme, ou pelo menos ele faria a gente acreditar que ele morreu. Uma das versões dessa história dizia que o Thor e o Steve Rogers chegariam depois do confronto entre os dois e encontrariam o Loki morto ou já à beira da morte. Tá, mas agora eu quero que vocês façam o seguinte: pega essa informação de que o Tom Hiddleston participou dessas regravações e tudo mais, e pega essa outra informação de que a cena pós-crédito estaria sendo trabalhada. Quando a gente junta essas duas informações, a parada fica bem legal. Afinal, podemos ter um cenário onde o Victor pode realmente derrotar o Loki durante o filme e todo mundo acredita que ele morreu. Só que o pós-crédito acaba revelando que ele continua vivo. Essa ideia, combina com o Loki, né? A gente sabe que o cara é imorrível, não tem como matar ele. Todo mundo aqui sabe que ele é o deus da trapaça, então ele sai vivo das coisas, ele consegue. E além disso, depois de tudo que aconteceu nas duas temporadas de Loki, com ele terminando a série ligado diretamente às ramificações do multiverso, seria estranho um personagem que ficou tão grande nos últimos anos simplesmente aparecer em Doomsday, morrer e pronto, desaparecer antes da história de Guerras Secretas. Na verdade, eu até digo pra vocês que eu sempre achei muito mais interessante a gente ter o contrário acontecendo. Imagina que o Loki ele já sabia de alguma coisa terrível que estaria chegando e tenta preparar algum tipo de plano caso as realidades comecem a cair. Porque se existe alguém com uma posição privilegiada para perceber o colapso no multiverso antes de praticamente todo mundo, esse alguém é o Loki. E é aqui que eu quero entrar numa teoria que eu já vi muita gente comentando. Originalmente, Deadpool e Wolverine teriam uma ideia envolvendo a TVA indo até diferentes realidades para retirar personagens importantes antes que aqueles universos fossem destruídos. E eu não sei pra vocês, mas eu não descartaria a possibilidade desse conceito de seres âncoras voltar a aparecer agora. Talvez o Loki inclusive esteja usando a TVA justamente para isso. Ele mesmo poderia estar acompanhando o que está acontecendo enquanto Mobius ou outros agentes retiram algumas pessoas segundos antes das suas realidades serem destruídas. E isso até chega a conversar diretamente com outro rumor que estava rolando sobre Doomsday, falando que o Homem-Aranha de Tobey Maguire acabaria morrendo devido às incursões. Só que a verdade é que talvez ele não morra coisa nenhuma. Talvez a gente veja a destruição do mundo dele e com certeza todo mundo ia ficar muito triste com uma cena dessa. Todo mundo acreditaria que ele acabou ficando ali e acabou sumindo com esse universo, só que depois a gente vai descobrir que alguém tirou ele no momento exato do universo explodir. E se essa cena pós-crédito realmente mostrar o Loki vivo, daí pra ir ainda mais longe dessa teoria, porque talvez ele não apareça sozinho. Pode ser justamente aqui que a Marvel revele que enquanto o Doutor Destino estava executando o próprio plano, o Loki também estava trabalhando nos bastidores e reunindo algumas peças para o que vem depois. Quase como se fosse uma espécie de equipe paralela sendo formada para Vingadores Guerras Secretas. Tá, mas agora parando por aqui e saindo um pouquinho do Loki, existe uma cena em Vingadores Doomsday que pode explicar exatamente qual é o plano de Victor Von Doom no filme. Segundo os relatos, em determinado momento, o Victor vai reunir uma espécie de conselho formado pelos seguidores dele. Pessoas que acreditam que Victor é realmente a única pessoa capaz de impedir o fim de tudo. E é nessa cena que aparentemente ele deixaria as intenções dele bem claras. O multiverso, ele não tem salvação. Na
visão do Doutor Destino, as realidades já chegaram num ponto em que não existe mais uma solução capaz de preservar tudo. Então o plano dele passa a ser outro. Quando tudo terminar, apenas uma realidade vai continuar existindo. E isso conversa diretamente com uma coisa que o próprio Kevin Feige, o chefão da Marvel, já comentou sobre o personagem. O Doutor Destino não se enxerga como o vilão dessa história. Na cabeça dele, ele é o herói. É a pessoa que teve coragem de fazer aquilo que ninguém mais conseguiu fazer para salvar o que ainda resta. Só que para salvar tudo, tinha que ser do jeito dele. E pô, de verdade, galera, eu gosto muito dessa abordagem, porque ela acaba mudando totalmente o conflito. Os Vingadores, os X-Men e o Quarteto Fantástico podem olhar pro Victor e enxergar alguém destruindo o multiverso, enquanto o próprio Victor olha para eles e pensa justamente o contrário, que são eles que estão tentando impedir a única solução possível. Segundo esse mesmo relato, o discurso acontece com o Victor já no auge do poder e ajuda a preparar o confronto entre os seguidores dele e os heróis. Só que eu sei que tem uma pergunta bem legal martelando aí na sua cabeça. Tá, mas quem são esses seguidores, essa parte desse conselho do Doutor Destino? Bom, aqui eu quero deixar claro que eu tô entrando no campo da teoria, tá? Deixando tudo bem claro pra vocês, mas eu tenho que falar, obviamente, do nome mais citado de todos, que é o Doutor Estranho. Sem falar que, pô, ele faz total sentido, né? Principalmente porque existe um precedente muito forte lá nos quadrinhos. Na história que leva até Guerras Secretas, Strange entende que o multiverso está condenado e acaba trabalhando ao lado do Doutor Destino, porque acredita que se não dá pra salvar tudo, pelo menos alguma coisa precisa sobreviver. E mais pra frente, já no Battleworld, ele reconhece que o Doutor Destino conseguiu manter aquele mundo funcionando. Então imagina ter isso, só que adaptado pros filmes. Depois de acompanhar o Doutor Estranho durante anos tentando proteger a realidade, a gente poderia encontrar ele justamente ao lado do homem que os heróis estão tentando derrotar. Não tô falando que o Doutor Estranho vai virar do mal ou coisa assim, não é isso. Ele estaria do lado do Victor porque ele chegou à conclusão que o Victor está certo sobre uma coisa: não dá pra salvar todo mundo. E vamos combinar que isso deixa tudo muito mais interessante do que heróis pra um lado, vilões de outro, se macetem aí na porrada e é isso. Darkwood não é assim, vai ficar muito melhor desse outro jeito que eu falei. Pensem só comigo, galera, existem sim algumas pessoas que estão seguindo o Victor não por medo, mas porque realmente acreditam no plano dele. E quando a gente olha tudo isso, a gente começa a perceber uma estrutura que fica bem clara pro final de Doomsday. De um lado, temos o Doutor Destino chegando à conclusão de que o multiverso acabou e acaba preparando uma única realidade para sobreviver. Só que do outro lado, temos o Loki possivelmente sobrevivendo ao confronto e trabalhando escondido em algum plano próprio. Se esse realmente for o caminho, talvez o final de Doomsday não seja simplesmente sobre derrotar o Doutor Destino. Talvez seja justamente o momento em que ele vence. E a cena pós-créditos serviria para mostrar que mesmo depois dessa vitória, ainda existe alguém preparando a resposta que a gente só vai conhecer de verdade em Vingadores Guerras Secretas. E é por isso que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que o Loki pode realmente quase ser morto em Vingadores Doomsday e nos partidores começar a montar uma equipe secreta para contra-atacar o Destino? E talvez até mais importante, vocês comprariam essa ideia de ver o Doutor Estranho indo pro lado do Doutor Destino e meio que servindo ele? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre o filme aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!